Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 7 e o capítulo 8. No capítulo 7 a gente vai tratar do problema da realização da produção. A gente já viu quais são as condições materiais para se produzir, a gente já viu quais são as necessidades e os desafios que ele tem, como que dá os esquemas de reprodução simples, o esquema de reprodução ampliada, quais são as funções do dinheiro dentro desse processo produtivo, por que em si ele vai gerar uma dificuldade no processo de acumulação, mas a gente também tem um problema de realização que independe de todos esses outros, que seria, no caso, os próprios limites da realização da venda. Então, para o Marx, existem limites de demanda para acumulação de capital. Em geral, ele vai dizer que nem toda a produção é necessariamente vendida. Então, alguns autores, interpretando Marx, eles vão chegar a conclusões diversas sobre alguns pontos que a gente vai acabar esclarecendo aqui agora. A Rosa Luxemburgo entendia que a produção capitalista realizaria ela mesma toda a sua mais-valia e que usaria a mais-valia capitalizada exclusivamente para suas próprias necessidades. Era como se a produção capitalista fosse em si autossuficiente. Aí o Miglioli diz que isso é falso e diz que no caso isso é uma interpretação errônea que a Rosa Luxemburgo faz do Marx. Para ele, o Marx afirma que a produção da mais-valia implica ao mesmo tempo a produção de valor de usos específicos, aquilo que a gente já falou, as mercadorias cujo valor de uso lhe permite ser empregadas como capital. Então, eu só vou produzir, ou o capitalista só vai demandar aquilo da qual ele consegue usar no seu processo produtivo. Não é a mesma coisa que afirmar que a mais-valia vai ser convertida em capital, porque uma parte daquela mais-valia pode simplesmente acabar em coisas nas quais eu não consigo incorporar o processo produtivo ou que simplesmente eu não consiga vender. Então, isso seria um dos primeiros problemas. Não, essa produção capitalista ela não é autossuficiente e ela não garante que toda a produção vai ser realizada, vai ser vendida. Tem outros teóricos também que vão falar que eles não aceitam colocar o problema da acumulação efetiva como pelo mesmo ângulo da demanda, como se a acumulação fossem problemas únicos da produção, sabe? Eles colocam como se bastasse mesmo que se produzir. Aí eles acabam tendo aversão a empregar os conceitos de oferta e demanda. Mas o Marx ele deixa de observar a influência que uma discrepância entre oferta e demanda tem sobre os processos de produção e circulação do capitalismo. Então, como diz o Miglioli, não tem por que eles negarem a existência do problema da demanda. O Marx não utiliza esse termo de demanda, ele fala em realização, mas aí existe para o Marx esse problema de realização da acumulação do capital e existem teóricos marxistas que não enxergam no texto do Marx como se ele tivesse dito que não existisse esse problema. Então, acaba que existem autores marxistas que deturpam a teoria marxista e acabam adotando algo como se algo próximo à lei de Sé, como se bastasse produzir e isso fosse suficiente para gerar a demanda que o sistema capitalista precisa e acaba distorcendo a teoria como um todo. Aqui no ponto B a gente vai falar sobre a criação e a realização da mais-valia. Tem um trecho que está no Miglioli que eu resolvi reproduzir todo aqui e eu vou ler. A criação desta mais-valia constitui o processo direto de produção. Logo, que se incorpora em mercadorias todo o sobretrabalho que foi possível extrair. A mais-valia está produzida. Então, a criação da mais-valia é só essa de extrair sobretrabalho e colocar numa produção nova. Está criada a mais-valia. Continuando. Mas esta produção de mais-valia conclui apenas o primeiro ato do processo capitalista de produção, o processo direto de produção. O segundo ato, agora vem o segundo ato, ato do processo, todo o volume de mercadoria, isto é, o produto total, incluindo a parte que repõe o capital constante e o variável e a parte que apresenta a mais-valia,
precisa ser vendida. Se isto não ocorre, ocorre apenas parcialmente, ou somente a preços abaixo do preço de produção, o trabalhador terá sido efetivamente explorado, sem que, contudo, esta exploração seja realizada como tal para o capitalista. E isto se liga ao total ou parcial fracasso em realizar a mais-valia extraída do trabalhador. Ou seja, para criar mais-valia, basta que eu empregue os fatores certos, basta que o capitalista empregue os fatores certos para a produção de novas mercadorias, e nessa produção, a criação das próprias mercadorias vai extrair sobre o trabalho dos trabalhadores, ou seja, vai extrair trabalho não pago dos trabalhadores, que vai ser incorporado às novas mercadorias, e por isso vai ter mais-valia criada. Então, esse trabalho não pago pelo serviço dos trabalhadores vai ser essa mais-valia que foi criada. Mas essa mais-valia só vai ser realizada se no final do processo de produção o capitalista conseguir vender aquilo tudo. Então, criação e realização de mais-valia são processos separados. A criação da mais-valia está limitada somente pela capacidade da sociedade de produtiva, enquanto a realização é relação proporcional dos vários ramos de produção. Ou seja, os vários ramos de produção vão realizar e vão produzir diferentes tipos de produtos e vão gerar diferentes quantidades, diferentes montantes de renda, que vai dar uma capacidade de consumo para a sociedade. Então, aqueles bens das quais ela necessita vão ser consumidos, outros não. Mas tudo foi gerado mais-valia, só que nem todas foram absorvidas. Então, o problema da realização ele não reside somente no fato da circulação se dar com a intermediação do dinheiro, como o próprio Marx diz, nesse sistema de produção. A oferta de mercadorias é naturalmente superior que sua demanda. Funciona assim. Enquanto a oferta do capitalista vai ser C, S ou C, V e S, que é o constante, o variável e a mais-valia, o valor que é demandado, que é naturalmente demandado para o processo produtivo, vai ser só C e V. Então, a cada novo processo, a cada novo circuito produtivo, existe uma massa de mais-valia S que é criada no processo de produção, que não constitui custo para o capitalista. Ou seja, ela não necessariamente vai sair do processo capitalista como uma demanda para o próximo. Então, existe uma parte produzida, uma parte de mais-valia que está incorporada às mercadorias, que não foi realizada ainda, que pode ser que ela não seja, porque ela não sai do processo como uma demanda do capitalista. E é esse capitalista que está em posse dela. É esse capitalista que é detentor da mercadoria. Então, como ela não entra na demanda dele mesmo, assim a mais-valia ela parte apenas do valor da produção. A mais-valia é apenas um pedaço do valor da produção. A diferença entre a oferta e a demanda, ela pode ser ainda maior do que essa se a gente retirar da equação os elementos de depreciação. Se a gente supor que os capitalistas deixam de repor integralmente a depreciação e os trabalhadores poupam uma parcela de seus salários. Então, se o capitalista deixar de repor com depreciação e os trabalhadores não gastarem tudo, então a diferença entre aquilo que efetivamente vai ser demandado do que foi produzido vai ser maior ainda. Eu vou ter quantidades produzidas muito maiores do que quantidades demandadas. Então, para o Marx, é outro ponto que vocês têm que prestar muita atenção e guardar no coração. Para o Marx, o problema da realização reside na mão do capitalista. Ou seja, é este que pode converter sua mais-valia em dois tipos de mercadorias, bens de consumo e meios de produção. Se o capitalista despender essa mais-valia com bens de consumo, ele estará atuando não em função do capitalista, mas para suas necessidades ou prazeres privados. E logo, ele não acumula capital. Só haverá acumulação de capital se a mais-valia, toda ou parte dela, for aplicada na aquisição de meios de produção adicionais. Ou seja, para o Marx, ele entende que
a mais-valia que foi gerada no processo, que está incutida dentro dessa produção, se o capitalista que está em posse dela, ou que conseguiu realizá-la, não decide gastar essa mais-valia que ele conseguiu, como ele é o único detentor dessa mais-valia, é na mão dele que está a garantia de uma realização de demanda. Seja ele gastando toda ou parte dessa mais-valia. Se o capitalista, para o Marx, se o capitalista não gastar, se ele entesourar, a gente já viu que causa aqueles problemas da demanda por mercadoria. Aqui é a mesma coisa. Se ele só gastar tudo com bens de consumo, ele vai atuar não como capitalista, mas como se ele fosse um outro trabalhador comum, e o processo de acumulação de capital ele para, porque eu não vou ter ampliação da capacidade produtiva, e é isso. Agora a gente vai passar para o último capítulo do Miglioli, que é Elementos para uma teoria da demanda efetiva. No tópico A é determinação dos níveis de lucro e de produção. Quando a gente vai falar sobre determinação de lucro, o Marx está alinhado com Kalecki, mas ele também sugestiona que é possível ter um equilíbrio econômico sem plena utilização da capacidade produtiva. Como assim? Para o Kalecki, os lucros eles são determinados pelos gastos dos capitalistas, como a gente já mostrou também para o Marx. E, no caso, esse gasto dos capitalistas em consumo e investimento. Aí eu vou incluir capital fixo e formação de estoques. Ou, para simplificar, como ele dizia, os capitalistas eles ganham exatamente aquilo que gastam. A mesma ideia que a gente viu para o Marx ainda há pouco. Que eles eram responsáveis por garantir que esse processo de acumulação se perpetuasse gastando a mais-valia que eles conseguiram. Para o Marx, se a venda da parte igual a C mais V é suficiente para cobrir os gastos com meios de produção e força de trabalho, o capitalista só terá lucro se a produção vendida for maior do que C e V. Ou seja, ele produziu, mas ele só vendeu aquilo que deu para reproduzir. Aquilo que ele precisa para pagar o capital constante e pagar os salários. Se ele só vender isso, ele não tem lucro. Para ele ter lucro, ele precisa vender além daquilo que ele tem de custo. Bem simples. Mas isso também significa que o lucro do capitalista é uma demanda que não existe. Tipo assim, o lucro do capitalista é um montante, uma mais-valia que ela não está sendo demandada. Ela foi gerada no processo e ela pode entrar como demanda de outros processos produtivos. Mas para o custo do próprio capitalista, ela não é demandada. Então esse capitalista detentor dessa mais-valia, ele faz o que bem entender com esse montante adicional. Então, somente os capitalistas, pois estes consomem e acumulam capital, despendem o valor maior do que C e V, ou seja, a mais-valia está na mão deles. E no caso, o total ou parcial montante desta mais-valia S, sendo estas duas despesas do capitalista que determinam o montante de seus lucros. Ou seja, o fato dele deter esse S, essa mais-valia, que vai dizer o quanto que ele vai ganhar numa próxima vez ou não. Essa conclusão do Marx é a mesma conclusão que chega o Kalecki, só que por argumentos diferentes. Quando a gente apresenta os esquemas de reprodução do Marx, a gente supõe que os capitalistas ele consomem toda a mais-valia, no caso da reprodução simples, ou então eles dividem uma parte dela entre consumo e acumulação no caso da reprodução ampliada. Então, haveria sim na reprodução simples ou na ampliada uma situação de equilíbrio econômico com plena utilização da capacidade produtiva. Só que isso não significa, de acordo com a teoria do Marx, que a economia capitalista funcione de modo equilibrado e com a plena utilização da capacidade produtiva ao mesmo tempo. Como assim, Luiz? O fato de eles conseguirem produzir, mas nem sempre consumirem tudo, e isso implicar que não vai existir demanda para tudo que é produzido, porque uma parte ficou na mão do capitalista como mais-valia, significa que uma parte do que foi produzido não foi consumido e virou estoque. Então, essa parcela de mais-valia que deixou de ser gasta
que acabou fazendo com que uma parte não foi vendida e tenha virado estoque, se ela entrar no processo produtivo, ampliando as capacidades, ampliando mesmo que pouco as capacidades produtivas, já existem produtos no mercado que não serão vendidos. Digamos assim, olha, eu produzi 100 de um produto A, mas por algum motivo só vendeu 80. Então eu tenho 20 do produto A que sobrou. Esses 20, supondo que o capitalista que produz o produto A acha que sempre vai vender 100, se ele já tem 20, ele não manda produzir mais 100. Ele manda produzir 80. Então, essa mais-valia não consumida, ela implica em demanda que não é realizada, em formação de estoques e, portanto, em formação de capacidade ociosa. Eu tenho uma parcela da fábrica, da empresa lá, que está deixando de produzir esses 20%. Então, existe um crescimento, como assim? Eu vou produzir 80 e por algum motivo eu vou vender os 100 ou vou vender 80 mesmo assim, mas eu acabei empregando menos e vou lucrar um delinha também, em que eu tive crescimento, porque no final das contas eu empreguei um D menor para produzir 80 e eu vendi por um preço maior, ou eu consegui arrecadar, eu consegui produzir ou incutir nessa produção trabalho dos trabalhadores, eu consegui colocar, agregar valor nessa mercadoria, que me significa um crescimento econômico, porque mais coisas foram produzidas, mas não significa que eu tenha plena capacidade produtiva. Não, eu tenho capacidade ociosa. Então você vê que para o Marx é possível que haja crescimento econômico equilibrado sem que eu esteja usando todas as potencialidades. Ou seja, aquela característica de ter exército de reserva, de ter estoque, ela está dentro do sistema, porque ela ainda permitiu que talvez não aquele mesmo capitalista que deixou de consumir tenha crescido, mas a economia ainda cresceu. Porque mesmo com capital de estoque, mesmo com capacidade ociosa, existiam outros setores que continuaram a produzir, ou mesmo dentro daquele setor, naquele ciclo, apesar dele ter perdido no ciclo anterior porque não vendeu, naquele ciclo houve crescimento econômico. Eu tenho, em termos de produção potencial ou de produção criada, a gente encontra que são as despesas com capital, com consumo e acumulação, que determinam não só o nível de lucro, mas também a magnitude da produção efetiva total. Então vai ser essas despesas do capitalista que vão dizer, que vão determinar para eles mesmos o quanto vai ser produzido e o quanto vai ganhar, o quanto se vai ser possível ganhar daquilo tudo. Se o capitalista, por algum motivo, acha que não vai vender, ele deixa de produzir, e isso faz com que no ciclo seguinte ele deixe de ganhar. E aí ele contrata menos trabalhadores que deixam de consumir. É como se fosse aquele efeito bola de neve. Então, se a produção potencial ela só vai ser criada na medida que vai sendo realizada. Então, ele só vai produzir mais na medida que ele vai enxergar que vai dar para vender. Então, magnitudes maiores de C e V só passam a depender da realização da produção. E o problema de realização da produção, ele vai ser um problema de realização da mais-valia, porque a gente já viu que é esse capitalista que vai decidir o quanto se gasta em capital constante e o quanto se gasta em capital variável. A gente está na última parte aqui do capítulo 8, no tópico B, que é a determinação dos níveis de acumulação e consumo dos capitalistas. Apesar da gente ter visto todas essas características, o Marx ele não monta uma teoria, por assim dizer, da demanda efetiva. Os conceitos dos quais a gente vem trabalhando, que foram essa síntese que o Miglioli fez, eles estão separados em várias obras, em vários trechos do Capital. E muitos autores, eles fazem esse compilado para entender
através das obras do Marx, essas concepções sobre o que determina a acumulação e o que determina o consumo. Mas o Marx em si, ele não fecha essa teoria, ele deixa algumas lacunas e ele deixa alguns trechos em aberto. O Miglioli, ele separou aqui basicamente 3, que são algumas coisas que o Marx, que dá para se encontrar nas obras do Marx, mas que seriam relativos para uma teoria para a demanda efetiva, mas que não foram conceitos fechados, que para o Kalecki a gente vai ter esse arcabouço conceitual, essas concepções bem organizadas. No Marx a gente não tem. Mas não significa que não dê para se aproveitar, como a gente já viu, muitas coisas batiam com aquilo que os clássicos acreditavam, mas com suas diferenças, como a gente apontou ainda há pouco, e também com as igualdades que a gente viu com Kalecki. Então, apesar do Marx não ter construído exatamente a teoria, ele está sempre, eu sempre tenho como comparar com os outros o que seria essa teoria de demanda efetiva para ele. Mas se vier alguém dizer, Marx fez uma teoria de demanda efetiva, ou então ele não fez. Os exemplos aqui, esses parâmetros que o Miglioli deixou, o primeiro são 3. O primeiro a acumulação é imposta aos capitalistas pelo processo de competição. O impulso para expandir o capital e produzir mais-valia é necessidade da competitividade geral de aprimorar a produção e ampliar sua escala, como modo de autopreservação sob pena de ruína. Ele diz o que faz o capitalista desejar acumular, mas ele também não dá todas as linhas de como isso acontece, qual é o peso dessas coisas. No ponto 2 ele diz que a acumulação ela depende do lucro, mas ele também não diz quão clara essas coisas. Primeiro ele diz que a ideia principal é que existe uma relação direta entre as duas. Então, se eu acumulo mais, eu tenho maiores lucros. Mas também existe uma passagem que o Miglioli apontou aqui, do Marx, que ele argumenta que uma baixa taxa de lucro pode embotar o estímulo de ganho. Ou seja, a ideia seria que se eu tivesse, sei lá, 30% de lucro, 30% de acumulação. Mas digamos que por algum motivo eu baixei para 8% de lucro. Talvez isso significasse um estímulo para acumulação de 3. A taxa que seria a ideia de relação direta entre as duas, elas não se preservam. A partir de certo ponto, dados os capitalistas que estão naquele mercado, naquele ramo, eles vão achar, se for para ganhar só 8, eu prefiro nem ganhar, eu vou fazer outra coisa, entendeu? Então, dependendo da baixa da taxa de lucro, aquele estímulo para acumulação, ele cessa. Então, é outra coisa que a gente não sabe como fica para o Marx, porque em momentos diferentes ele deu ideias diferentes para o funcionamento dessa acumulação dependente do lucro. Outro ponto que ele deixou aqui é que a acumulação ela poderia ser explicada por ela mesma, como se ela tivesse um ímpeto, uma força dentro de si mesma que gerasse essa capacidade de crescer sozinha. No caso, ele diz que gera um estado favorável, e aí o Miglioli vem e emprega a expressão do Keynes, esse estado de expectativa. Então a acumulação, ela por si só, o fato de você estar acumulando cada vez mais intensamente, ela gera nos outros capitalistas um estado de expectativa, uma esperança de que aquilo continue a crescer, que faz com que os capitalistas gastem cada vez mais a mais-valia que foi arrecadada e, de fato, façam com que esse crescimento, esse estado de expectativa perpetue a própria acumulação. A gente vai tratar muito isso em Keynes, até porque nesses termos de expectativa são expressões que ele trata bem, mas você vê que mesmo dentro do contexto da teoria marxista existem pontos e mais pontos em que as regras para como se acumula mudam. Então é por isso que não dá para dizer que ele teve efetivamente uma teoria que explicasse a demanda efetiva. Mas existem concepções dentro da estrutura marxista que explica muito
sobre o funcionamento desse sistema capitalista e de como o processo de reprodução ampliada e o processo de acumulação acontece. A gente conseguiu cobrir todo o material e daí por essa aula é só. Eu vejo vocês na próxima.